No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Jornal da CUT desta segunda-feira, 7 de novembro de 2022 está começando e nessa edição nós fazemos um resumo da semana do Brasil após a eleição de Lula. Vamos falar sobre economia, sobre democracia, sobre a equipe de transição. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Muito bem, então, seja bem-vindo ao Jornal da CUT. Essa edição faz um apanhado da última semana, os acontecimentos após a eleição de Lula. Lula que venceu Bolsonaro democraticamente nas urnas por 50,9% dos votos a 49,1% de diferença. Cerca de 2 milhões de votos deram vitória ao ex-presidente Lula, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A semana passada começou assim, com os resultados das urnas. Mais de 90 líderes mundiais reconhecendo a vitória de Lula e parte dos bolsonaristas em tom de golpe, protestando contra o resultado legítimo das urnas. Na economia, a semana teve alta da Bolsa de Valores em 3,26%, queda do dólar em 4,49%, números positivos. Só para lembrar, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, o dólar subiu 1,2% na primeira semana. Destaque também foi para o convite feito a Lula para ir à COP27, a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que debate medidas desde esse dia 6, desse último domingo, medidas de contenção das mudanças climáticas no mundo. O convite foi feito pelo presidente do Egito, que é o país sede da COP27, Abdel Fattah al-Sisi. Ele disse, o presidente egípcio, que espera que o Brasil desempenhe com Lula um papel positivo e construtivo na cúpula. Outros líderes mundiais importantes devem estar na conferência também, como os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Bolsonaro não vai. Com a ida de Lula à COP27, o Brasil, que durante os últimos 4 anos teve uma atuação vexatória nas discussões ambientais, agora voltará a ter protagonismo no cenário internacional e reforçará seu compromisso com a agenda do meio ambiente. Quem avalia é o secretário de Meio Ambiente da CUT, Daniel Gaio, com quem a gente conversou essa semana. Vamos ouvir. A eleição do Lula provocou uma grande reviravolta na política ambiental mundial. Se nós já dizemos que a política ambiental brasileira vai passar por um processo muito forte de reformulação, esse cenário que se abre, inclusive com diversos presidentes, ao saudarem o Lula, dizerem que querem voltar a dialogar com o Brasil sobre as negociações climáticas e sobre o meio ambiente, coloca o Brasil novamente no jogo. É uma retomada do protagonismo internacional do país. O Brasil é, até então, um pária nas negociações climáticas. Ao ponto, inclusive, do presidente Bolsonaro não ter ido na COP26 e também, provavelmente, não irá agora na COP27. O Brasil tem um papel muito importante nas negociações. O Brasil foi fundamental no Acordo de Paris, o Brasil foi fundamental na sua política internacional, nas negociações anteriores, na Rio+20, na ECO 92. Então o Brasil vai poder voltar a exercer esse papel de liderança. Esse papel de liderança é importante para nós, brasileiros, e a preservação dos nossos biomas, a construção de um desenvolvimento sustentável, mas é também importantíssimo para o mundo não ficar refém de discursos negacionistas ou continuar inerte sobre vários papéis. O Brasil tem capacidade o Brasil com Lula terá a capacidade novamente de coordenar grupos que trabalham nesse sentido. A equipe do novo governo já está em campo. Começou a chamada transição de governo e tem na liderança o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Os desafios são muitos e são grandes. Em entrevista para a Globo News, por exemplo, o ex-presidente, que isso aconteceu nessa semana, o ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o rombo fiscal deixado pelo governo Bolsonaro para 2023 vai ser quase 3 vezes maior do que o estimado, do que o que divulga o governo. Em sua avaliação, Meirelles aponta que o valor pode chegar aos 400 bilhões de reais. Ele disse o seguinte na entrevista: na minha avaliação, o tamanho do buraco deixado é mais próximo de 400 bilhões de reais, estimado por entidades independentes, maior do que os 150 bilhões que o governo está falando. Bom, além do aumento real para o salário mínimo, Bolsa Família de R$ 600, auxílio de R$ 150 com mães com filhos pequenos e isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000,
A equipe de transição do presidente Lula negocia com o Congresso Nacional a aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, ainda este ano, para que o petista acabe com várias perversidades do presidente derrotado Jair Bolsonaro, que cortou recursos para programas como farmácia popular, merenda escolar, na saúde cortou recursos para quem faz tratamento ao câncer, para quem faz tratamento contra o HIV também. O objetivo da PEC emergencial é autorizar o presidente eleito a aumentar os gastos em 2023, retirando despesas inadiáveis do teto dos gastos públicos. E o presidente eleito Lula, já conta com um reforço no apoio do Congresso Nacional a essas medidas. Em meio a inúmeros ataques de bolsonaristas à extrema-direita fascista, ataques que foram desde palavras de ordem criminosas por pedir intervenção militar até o assassinato de eleitores de Lula, o Brasil viveu uma semana tensa, porém com uma atmosfera de retorno à normalidade democrática, a esperança de retorno à normalidade democrática. Há quase 4 anos, quase metade do país, ao se deparar, ao perceber a vitória de Bolsonaro, se comportou, ainda que com indignação, de forma democrática, aceitando o resultado das urnas, ao contrário do que vem acontecendo dessa vez em 2022. Isso é inaceitável. A apologia à ditadura militar é crime no Brasil. E esse crime está previsto na Lei de Segurança Nacional, a Lei número 7.170 de 1983, na Lei dos Crimes de Responsabilidade, a Lei 1079 de 1950 e no próprio Código Penal, no artigo 287. As consequências dessa desordem nessa semana tiveram, em alguns fatos, o seu ápice. Assassinato, inclusive, como eu disse agora. Luana Rafaela de Oliveira Barcelos, menina de 12 anos, foi baleada em Belo Horizonte por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro no dia do segundo turno da eleição, no domingo, dia 30, quando as urnas deram vitória ao ex-presidente Lula. Além disso, jornalistas foram atacados em diversos pontos do país por extremistas, simplesmente por exercer o seu trabalho de reportar os acontecimentos, assim como houve apedrejamento de ônibus, carros e até manifestações nazistas, com uma saudação, inclusive com braço e mãos esticadas, aquele gesto típico do nazista, gesto símbolo, aliás, do nazismo. Isso aconteceu em uma cidade em Santa Catarina, que chamou a atenção do mundo esse fato, um fato inaceitável, além de manifestações racistas, xenófobas e fascistas também em redes sociais, veja, por alunos de escolas elitizadas. O presidente do Tribunal Superior, aliás, antes da gente falar do Alexandre de Moraes, a gente fala também sobre a senadora Simone Tebet, que pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um reforço de segurança e escolta da Polícia Legislativa depois de ter recebido ameaças de morte por ter apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ter feito críticas ao presidente derrotado Jair Bolsonaro. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reforçou essa semana que esses atos todos são antidemocráticos e criminosos e vão ser punidos. Vamos ouvir. A democracia venceu novamente no Brasil. E quero parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, todos os juízes eleitorais, os membros do Ministério Público Eleitoral e, mais do que isso, parabenizar a sociedade, as eleitoras, os eleitores, que em sua maioria massacrante são democratas, acreditam na democracia, acreditam no Estado de Direito, compareceram, votaram em seus candidatos e aceitaram democraticamente o resultado das eleições. Aqueles que criminosamente não estão aceitando, aqueles que criminosamente estão praticando atos antidemocráticos serão tratados como criminosos. E a sua responsabilidade, as responsabilidades serão apuradas. O Brasil agora quer e vai respirar democracia. Quer e vai respirar democracia. Depois de 4 anos sob a ameaça de golpe contra a democracia. O Brasil não quer violência, o Brasil não quer mais mentiras que inflamam parte da população, causando uma alienação coletiva, um surto coletivo em prol do fascismo. A história já mostrou durante tantos acontecimentos, durante inclusive os duros anos de ditadura no Brasil, também em episódios históricos como a ascensão do nazismo na Alemanha, lá na primeira metade do século XX, que matou 6 milhões de judeus. Ao ser eleito, Adolf Hitler, passou a dominar os meios de comunicação, o rádio, nosso prezado e valoroso meio de comunicação, o rádio naquela época, para propagandear suas mentiras, afirmando, entre outras milhares de afirmações, que os judeus estavam na Alemanha para
roubar os alemães, roubar a riqueza da Alemanha e a partir daí uma perseguição sem precedentes a esse povo que foi estigmatizado, discriminado, criminalizado e morto em câmaras de gás, inclusive, apenas por serem judeus. A Alemanha não esqueceu o nazismo, o mundo não esqueceu o nazismo. E o mundo esteve e está de olho nesse movimento que surgiu no Brasil com Bolsonaro e que foi derrotado nas urnas no dia 30 de outubro, as eleições no segundo turno desse ano, que deu vitória ao ex-presidente, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e a derrota ao símbolo do fascismo no Brasil hoje, Jair Bolsonaro. O Brasil, democraticamente a maioria, quer viver em paz, quer comer, quer trabalhar, quer ser feliz, e assim será, sob a proteção da Constituição Cidadã Brasileira de 1988. Viva a democracia! O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!